Oi, gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a menor unidade que um ser vivo pode ter. A gente vai falar sobre célula! E é um dos assuntos que eu mais gosto nessa parte de ciências, de biologia e etc. E eu vou falar coisas aqui que vão ser bem importantes para os seus estudos. Então, pega uma caneta, pega um papel e anota aí. Mas antes, eu preciso pedir para que você já esmague o joinha, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e ative as notificações. Olha só. Imagina que você conseguiu uma máquina do tempo e viajou para 3 bilhões de anos atrás. E se você for um cientista precavido, você iria descobrir que lá na Terra primitiva existe um monte de seres microscópicos, aqueles seres que a gente não consegue ver a olho nu. E o mais legal, você ia perceber que muitos desses seres microscópicos se parecem com um ser vivo que a gente tem atualmente. Esse ser vivo é um ser vivo muito simples que tem uma única célula. Eu estou falando das bactérias e das arqueias. Esses dois tipos de seres vivos são tão especiais que eles são separados até em um grupo diferente, o grupo dos seres procariontes. Ou seja, eles são procariotas. Esse nome se dá pelo formato e estrutura celular que eles têm. Primeiro, eles são unicelulares. O que isso quer dizer? Eles têm apenas uma célula. E essa célula tem tudo o que eles precisam para sobreviver, para se nutrir, para reproduzir e para se defender. Essa célula, ela leva um nome especial. É a célula procariótica. Olha só, célula procariótica está presente nos procariontes. E os procariontes são bactérias e arqueias. Pegou? A célula procariótica ela vai ter algumas partes especiais que a gente vai ver. Dá uma olhada nessa imagem. Toda célula, ou praticamente toda célula, vai ter uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela serve para selecionar o que entra e o que sai da célula. Ela faz uma... Por exemplo, eu não sou uma membrana plasmática, porque nesse caso essa moto não passaria na minha rua, mas ela passa. Voltando. Ou seja, a membrana plasmática vai ser tipo um fiscal que fica lá vendo se aquela substância vai entrar ou vai sair da célula. A segunda estrutura que tem em quase todas as células é o citoplasma. O citoplasma nada mais é que uma gelatina que fica dentro da célula cheia de nutrientes. Esses nutrientes vão nutrir todas as estruturas que tiverem dentro da célula. A terceira estrutura que nós encontramos em quase todas as células é o material genético. O material genético, ou seja, o DNA, ácido desoxirribonucleico, difícil falar, né? Esse DNA vai comandar toda a célula. Ele vai ser o responsável por todas as características que essa célula tem e todas as funções que ela faz. A gente está falando da célula procariótica. O que ela vai ter de diferente? Ela vai ter uma região em que vai ficar concentrado esse material genético que eu acabei de falar. Essa região a gente chama de nucleóide. Outra estrutura que vai ter nas células procarióticas são os ribossomos. E os ribossomos são aquelas estruturas responsáveis por fazer proteína, composto orgânico básico para que haja vida. Se você não sabe o que são proteínas, quais são as funções, tem um vídeo que eu falo sobre isso e eu vou deixar aqui no card. Ou aqui, não sei. Tem umas outras estruturas especiais que a célula procariótica pode ter
ou não, ou seja, são aqueles acessórios que a célula às vezes tem, às vezes não. A primeira estrutura é a parede celular. A parede celular é uma camada rígida que envolve toda a membrana plasmática. Essa parede rígida vai proteger a célula e dar estrutura a ela. Tem bactéria que, além de ter membrana plasmática, parede celular, tem mais uma camada. Só que essa camada, dessa vez, vai ser gelatinosa. Essa camada a gente chama de cápsula. E a cápsula tem a mesma função da parede celular, proteger a célula. Tem bactéria que vai ter um filamento na sua estrutura que a gente chama de flagelo. Esse flagelo ajuda ela a se locomover no ambiente, nos ambientes aquáticos mais especificamente falando. E por último, a gente tem o pile. Esses piles são pelinhos que tem em volta da célula que ajudam ela a aderir a outra célula, dar a mãozinha para outra célula. Viu? A bactéria não é tão simples assim não. Ela tem várias estruturas que inclusive muitas das nossas células não têm. Além disso, as bactérias podem ser encontradas em todos os lugares do planeta, ou quase todos. Por exemplo, na tela do seu celular, na mesa, no chão, na sua mão, na sua boca, no seu intestino, boca de vulcão, fontes termais, em lagos tóxicos e até em lugares muito, muito frios. Quando a gente pensa em bactérias, seres procariontes, a gente sempre acha que vai ser algo que vai fazer mal pra gente, né? Limpa a tela do celular com álcool porque tem bactéria. Lava sua mão com sabonete que tira todas as bactérias. Mas, pessoal, as bactérias que causam mal para o nosso organismo estão em bem menos número do que aquelas que nos trazem benefício. Tem bactérias no nosso organismo que ajudam, por exemplo, na nossa digestão. Outro fato curioso sobre as bactérias e os seres procariontes é que eles podem viver forever alone ou pode viver em colônia, todos juntinhos. E elas também podem ter formatos diferentes. Algumas podem ter formato de bolinha, outras formato de bastonete, parece aquela cápsula de remédio, sabe? Outras podem ter formatinho de vírgula ou daquele salgadinho que é tipo uma luazinha assim. Enfim, tem muitos formatos diferentes, tá? Pessoal, há relatos de seres procariontes desde 3 bilhões de anos atrás. Então imagina o quão forte eles são para durar todo esse tempo no planeta. Ou seja, não é porque a sua célula é simples que ele é um ser vivo menos evoluído. Ele só é um pouco diferente. Se você gostou de saber que as bactérias podem ser mais suas amigas do que suas inimigas, deixa seu like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E deixa eu te contar, o próximo vídeo eu vou falar sobre as outras células que existem nos outros seres vivos e vai ter uma bem especial que existe no nosso corpo. Fica ligado. Tchau!